Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram essa semana? Sejam bem-vindos ao Na Rede com o Todaro. Eu sou Gabriel Todaro e a gente vai conversar sobre os jogos agora do meio de semana da Libertadores, Copa Sul-Americana e a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, que também teve seus jogos atrasados acontecendo agora nesse meio de semana. Bom, se você é a primeira vez aqui, eu sempre trago análise, notícias e o que de melhor acontece com as melhores equipes do futebol brasileiro, sempre os 20 clubes da Série A. Se inscreve no canal, dá essa força, ajuda a gente a bater aí 400 inscritos, estamos na meta, 332, estamos quase lá. Pô, dá essa força aí, os últimos vídeos têm bombado aí bastante, têm ajudado nessa subida de inscritos, então, pô, deixa aqui o seu like, seu comentário e se inscreve, por favor, dá essa ajuda. Bom, meus queridos, vamos conversar então aí sobre esses jogos importantes, mas antes eu queria dar um panorama geral, né? É um ano muito atípico dos últimos 5 anos, tanto de Copa Libertadores quanto de Copa Sul-Americana, né? É um ano que a gente vê os times brasileiros sofrendo muito com os clubes estrangeiros, os clubes sul-americanos aqui, nossos vizinhos, e sofrendo, assim, até mesmo os grandes clubes, como Palmeiras e Flamengo, sofrendo contra os seus rivais em mata-matas, na própria fase de grupos, onde o Flamengo passou um belo de um perrengue para classificar. Então, assim, é um ano atípico. Eu colocaria esse crédito em cima, obviamente, do Super Mundial de Clubes. Só que, né, você vê, por exemplo, o São Paulo sofrendo, o próprio Cruzeiro, como sofreu na Copa Sul-Americana, são equipes que não jogaram esse Super Mundial de Clubes e não justificaria esse desempenho ruim nas suas competições. Óbvio que isso pode acontecer, né, todos os clubes estão sujeitos a passar por altos e baixos, mas esse ano em específico eu sinto e consigo perceber, analisar que está assim atípico para o futebol brasileiro. Começando novamente, né, a análise da rodada com um jogo de terça-feira entre Fluminense e Lanús. Esse jogo resume muito bem o que eu falei, mas um porém bem grande, um porém com P maiúsculo, é de que eu não esperava muita coisa do Fluminense não, na Copa Sul-Americana, sendo bem sincero. Não achava que o Fluminense iria brigar pelo título, apesar de, depois da classificação nas oitavas de final, eu até acreditei que talvez o Fluminense poderia passar por cima do Lanús, até mesmo com o jogo da volta no Maracanã. Mas analisando friamente, cara, o Fluminense é esse time que a gente viu contra o Lanús. É um time que tem a sua defesa muito bem postada, sabe marcar muito bem. Isso eu acho que é um trabalho gigantesco do Renato, né, que infelizmente deixou o cargo do Fluminense. Não acho que tenha sido uma decisão correta. Mas ele quis sair, né? Então, né, pai do técnico. Mas o Fluminense até saiu na frente com o Canóbio, teve um grande primeiro tempo, com domínio, com chances criadas, conseguiu incomodar o Lanús durante todos os 45 minutos iniciais, só que no segundo tempo o Lanús conseguiu equilibrar um pouco mais as coisas. E isso dificultou, obviamente, o trabalho do Fluminense, porque com a marcação mais bem postada do Lanús, marcando um pouquinho mais sob pressão, o Lanús conseguiu o gol de empate com Aquino e que deu a vantagem no agregado, voltou a vantagem no agregado para o Lanús por 2-1. O Lanús tinha vencido o primeiro jogo na Argentina, consegue assim manter, buscar o empate no Maracanã e avançar para a semifinal da Copa Sul-Americana, onde vai enfrentar a Universidade do Chile. E entre os dois, eu acredito que o Lanús consegue avançar em cima do time chileno sem muita dificuldade até, tá? Vai ser equilibrado, mas eu acho que o Lanús tem mais chance de vencer os dois jogos do que a Universidade de Chile aplicar alguma dificuldade em cima do time argentino. Mas assim, vamos combinar, o Fluminense foi até onde conseguiu em todas as competições que disputou nesse ano. Desde o Super Mundial de Clubes, foi até a semifinal, acho que isso é um grande feito do ano, tanto do Renato quanto do Fluminense. Foi até as quartas de final da Copa Sul-Americana, poderia ter ido mais, talvez? Poderia, mas convenhamos, com o elenco que tem, limitado que o Fluminense tem, a semifinal de um campeonato internacional, a semifinal de um campeonato internacional gigantesco como o Mundial, e as quartas de final da Copa Sul-Americana estão de excelente tamanho para esse time do Fluminense. Eu acredito que se você chegasse no torcedor do Fluminense no começo do ano e falasse, e aí, cara, seu time vai ser semifinalista do Super Mundial e quartas de final da Copa do Sul-Americana, você fecha? Cara, é obviamente que a maioria fecharia nesse quesito. E o Brasileirão, cara, vai até onde dá também. Talvez eu acho mais justo o Fluminense ficar na sexta, sétima colocação, o que seria uma zona de classificação da Libertadores. Mas
vai depender, obviamente, como o time vai estar até lá, no final do Brasileirão, que é lá para final de dezembro. Mas é um único campeonato que ficou à disposição do Fluminense até o final do ano. Na quarta-feira, o Atlético começou vencendo o Bolívar por 1-0, o gol do Bernard no finalzinho do jogo nos acréscimos. Foi um jogo muito bom do Atlético no quesito domínio da partida. Teve alguns momentos, obviamente, do Bolívar, onde o Bolívar conseguiu incomodar um pouquinho, mas eu acredito que muito mais em momentos onde o Atlético estava todo ao ataque do que na partida como um todo. Eu acho que o Atlético conseguiu dominar muito bem o Bolívar. E outra, cara, era um jogo, assim, decisivo para os dois. A primeira partida terminou empatado em 2-2, então quem vencesse ou quem saísse vencedor da partida dos 90 minutos poderia sair já sair com a classificação garantida. Então é como se fosse só essa partida que valesse das duas. Mas o Atlético ele mereceu avançar por conta da partida de ida que fez na Bolívia. Esse jogo da volta escancara, na minha opinião, todos os problemas que o Atlético tem de criação de jogadas, de alternativa de peças no setor ofensivo. Eu acho que o Atlético precisa se alinhar para essa semifinal que vai disputar contra o Independiente Del Valle. É uma equipe muito melhor do que o Bolívar, é uma equipe muito mais perigosa do que o Bolívar. Não à toa, perdeu no jogo de ida jogando no Equador, onde é o favorito, onde consegue vencer a maioria dos seus jogos, mas jogando em Once Caldas, né, na Colômbia contra o clube do Once Caldas fora de casa, conseguiu devolver o 2-0, né? Então é um clube perigoso, é um clube que eu ligaria o sinalzinho de alerta do Atlético para se preparar. E assim como eu falei do Fluminense, assim como eu falei também do Bahia na Copa do Nordeste, é a chance de título na temporada. E um título de Copa Sul-Americana, cara, convenhamos, é grande. Você não pode desperdiçar, você não pode abdicar de um título desse, de uma disputa de um título desse. E além de que, devido às proporções do Atlético no Brasileirão, onde está na beirada da zona de rebaixamento, você conseguir o título da Copa Sul-Americana e a vaga para a próxima Libertadores possibilita um orçamento melhor do Galo para a próxima temporada. Mas eu ainda acredito que o Atlético precisa também, né, se restabelecer no Campeonato Brasileiro, vencendo os seus jogos e saindo dessa zona ingrata. Senão vai terminar igual ano que vem, né? Sem título e brigando para não cair até a última rodada do Campeonato Brasileiro. Mas o Galo vence, não com tanta autoridade igual eu imaginava. Eu achei que o Galo poderia fazer um jogo até de goleada em cima do Bolívar. Não conseguiu, ficou nesse 1-0 e vai disputar a semifinal, como eu falei, contra o Independiente Del Valle. Deixa eu só confirmar com vocês uma coisa. Eu queria ver se o Galo disputa o segundo jogo em casa ou fora. É em casa. Então ele visita primeiro o Independiente Del Valle e recebe o Independiente Del Valle. Analisando a Copa Sul-Americana aqui rapidinho, eu acho que o Galo tem chances de título, tem chances de avançar, mas é um confronto mais difícil do que o Bolívar. Se o Galo encontrou dificuldades de domínio e de criação de jogadas jogando em casa no segundo jogo contra o Bolívar, que é um adversário mais fragilizado do que se a gente pegar os outros Bolívares dos anos anteriores de Libertadores e também Copa Sul-Americana, o Galo vai encontrar mais dificuldade. E eu acho que isso pode significar uma, talvez, eliminação do Atlético e, né, quem sabe, Lanús e Independiente Del Valle. Na outra chave, eu acredito que o Lanús está praticamente garantido na final. E aí, cara, você vai disputar a final do torneio da Copa Sul-Americana e você vai ter que entrar com tudo contra um time argentino, né, que é o Lanús. Que é um time difícil, físico, muito físico. E o Galo vai encontrar dificuldades nessa partida também, se classificar, obviamente, para a finalíssima da Copa Sul-Americana. Serão 3 jogos, se o Galo classificar, obviamente, muito difíceis. E analisando o elenco do Galo, eu colocaria que talvez a chance de classificação do Atlético, como eu falei que vai ser difícil, vai ser equilibrado, tem chance, eu colocaria um 50-50. É difícil, é complicado, mas não impossível. Então eu coloco sim o Atlético com chances reais de avançar para a final da Copa Sul-Americana. E ali na final, obviamente, a vantagem e ali o favoritismo eu colocaria um pouquinho pro Lanús, com o Galo um pouquinho atrás, uns 55-45, tá? Pra eu não ficar em cima do muro e falar 50-50 de novo. Na quarta-feira também tivemos, como eu falei, 2 jogos atrasados da rodada do Campeonato Brasileiro, 12ª rodada. O Vasco recebeu o Bahia, venceu por 3-1. Felipe Coutinho, Puma Rodrigues e Luciano Juba fizeram uns gols da virada do Vasco em cima do Bahia, que saiu na frente com o Sanabria, mas depois o Vasco tomou as rédeas da partida e conseguiu fazer um excelente 3-1 no placar.
Com essa vitória, deixa eu ver aqui, o Vasco sobe algumas casinhas, como eu falei, empurra o Atlético Mineiro para a porta da zona de abaixamento, está na 16ª colocação, e o Vasco vai para a 13ª com 27 pontos conquistados, e eu tô vendo a rodada mais para frente, e iguala, né, as 24 rodadas, ou seja, o nosso querido Vasco da Gama já não tem jogos devendo nesse Campeonato Brasileiro, mas, como eu falei, junto com o Vasco, da 13ª posição para baixo, Inter, apenas o Vitória tem esse número de jogos já disputados de 24 rodadas. Inter, Santos, Juventude e Fortaleza tem uma rodada a menos, Sport e Atlético Mineiro 2 rodadas ainda devendo nesse Campeonato Brasileiro. O outro jogo da quarta-feira foi o Grêmio que empatou em 1-1 com o Botafogo. O Botafogo saiu na frente com o Cuiabano e depois no finalzinho de pênalti o Thiago Volpi de novo igualou o placar para o Grêmio. Um bom empate do Grêmio, na minha opinião, que também chega aos 24 pontos, não está devendo mais nenhuma rodada, assim como o Botafogo. O Botafogo chegou aos 40. E esse empate, inclusive, foi bom para o Mirassol, né? Que o Mirassol, agora com um jogo a menos do que o Botafogo, tem 2 pontos de vantagem, podendo vencer esse jogo que está devendo e fazer fazer 5 pontos de vantagem na 4ª colocação para a 5ª, e ali carimbando cada vez mais o sonho do Mirassol disputar a Libertadores na fase, né, de grupos, né? Não disputaria a Libertadores. Mas assim, cara, 2 jogos muito... o jogo do Vasco, o Vasco realmente foi melhor no segundo tempo, com a expulsão do Jean Lucas. O Vasco sobrou na partida, conseguiu dominar, conseguiu fazer seus gols, mas foi 2 jogos com uma arbitragem péssima, ruim, fraquíssima, né? Assim, sem controle nenhum das partidas, com decisões ruins, e a gente já vai falar de uma arbitragem horrorosa também que teve na Libertadores. Mas 2 jogos pra gente ligar o sinal vermelho, se já não tá vermelho, roxo, sei lá que cor extrema a gente pode colocar nessa arbitragem nesse ano do Campeonato Brasileiro. E parece que cada ano piora mais, né? Cada ano vai piorando cada vez mais. Finalizando a quarta-feira, o celular deu uma levantadinha aqui, mas a gente volta ao normal, não tem problema. Finalizando a quarta-feira, o Palmeiras venceu o River Plate por 3-1 nessa quarta de final da Libertadores. Esse jogo, o Palmeiras saiu atrás do placar, né, onde o River conseguiu fazer o gol com Salas antes dos 10 minutos, numa cobrança de falta. E no primeiro tempo, o Palmeiras foi muito aquém do que a gente esperava. Jogou mal. Para ser sincero mesmo, o Palmeiras jogou mal. Tenso, nervoso, caindo muito na pilha do River Plate, do próprio do árbitro da partida. Gustavo, coloca o nome do árbitro aqui em caixa alta aqui, assim, que eu esqueci agora, não peguei para fazer esse vídeo. Mas o Salas conseguiu fazer o primeiro gol da partida a favor, novamente, do River Plate, e teve inúmeras chances em sequência para conseguir abrir essa vantagem. Inclusive, no final do jogo, se não fosse o Everton do primeiro tempo, perdão, o Palmeiras poderia ter virado, né, do primeiro para o segundo tempo com esse 2-0 no placar e a virada, obviamente, do River Plate. E, cara, seria desastroso pensando nisso, porque com esse 1-0, né, e o empate, digamos assim, no agregado, o Palmeiras teve a chance de colocar a cabeça no lugar, acalmar os nervos, e obviamente isso, inclusive com os vídeos da Palmeiras TV, onde mostra o Abel dando esse recado no intervalo de jogo, onde o Palmeiras deveria se concentrar e ter a paciência, porque, cara, nitidamente, para mim, na minha visão de espectador, né, do outro lado da televisão, ficava nítido que o Palmeiras precisava colocar a bola no chão, se acalmar e jogar o seu jogo. O Palmeiras tinha chance, tinha qualidade, tem um elenco infinitamente melhor do que o River Plate, cara. O River tem um elenco já cansado, já velho, já desde 2018 tem jogando aí com a camisa do River Plate. Então assim, o Palmeiras era o favorito, mas precisava comprovar isso com a bola no pé, com paciência e controle do jogo. No segundo tempo teve isso de sobra, e aí conseguiu fazer os seus 3 gols. Empatou com o Vitor Roque, logo aos 51 minutos, aos 6 minutos do segundo tempo, e ali empatou no jogo, mas no agregado voltou a ter 3-2 de vantagem. E ali, cara, teve total tranquilidade. Foi até assustador de ver o Palmeiras jogando contra o River Plate no Allianz Parque. Teve tranquilidade, trabalhou a bola, deixou o próprio River Plate cair na própria pilha. O Galhardo, no final do jogo, estava com 4 atacantes, para você ter uma noção de como estava o desespero do River Plate. E aí, no finalzinho, o Flaco Lopes, de pênalti, conseguiu fazer a virada, e depois, 3 minutinhos depois, nos acréscimos, conseguiu fazer o terceiro gol.
fechando a conta e com 5-2 no agregado. Foi um jogo do Palmeiras que, assim como eu falei semana passada, assombra toda a Libertadores, a América do Sul, porque é um time muito cascudo. É um time que você, nesse momento, quando a gente falou nas eliminações de Boca Juniors, do próprio Botafogo, era um time que não conseguia colocar a sua qualidade, a sua paciência, a sua sabedoria, que o Palmeiras sabe jogar bola. Todos os jogadores que estão no Palmeiras sabem jogar bola. Dentro de campo. E isso contra o River Plate foi outra história. O Palmeiras conseguiu dominar o River Plate jogando no Allianz Parque. Coisa, como eu falei, que não aconteceu contra o nosso querido Boca Juniors e também contra o Botafogo ano passado. Mas assim, vamos falar agora, vou linkar o jogo do Palmeiras com o jogo também do Morumbis, onde o São Paulo perdeu para a LDU na quinta-feira com o gol do Medina. No agregado ficou 3-0 para a LDU. O Palmeiras vai encontrar dificuldades contra a LDU iguais a que encontrou contra o River Plate? Eu acho que não. O Palmeiras, assim como eu falei contra o River Plate, o Palmeiras tem que voltar vivo do Equador de Quito. Voltando vivo no Allianz Parque, o Palmeiras tem totais condições e capacidades para conseguir fazer seu resultado, se tiver que virar, se tiver que vencer, se tiver que segurar um empate. O Palmeiras tem totais condições de fazer isso. Tá? Eu acho que contra a LDU, o segundo jogo no Allianz Parque se torna um pouquinho mais fácil. Não vou dizer que é garantia também de classificação, porque é um adversário difícil. Mas, dito isso, eu acho que vai ser uma semifinal onde o Palmeiras é favorito para classificar, mas volto a repetir, vai encontrar dificuldades. Falando do São Paulo, não tem como a gente não associar essa eliminação do São Paulo à péssima quartas de final do Luciano. Não só a semifinal, como também a Libertadores. Eu acho que é um dos piores desempenhos do Luciano com a camisa do São Paulo num torneio. O André Silva, que é o artilheiro da equipe com 4 gols, não sequer jogou nesses 2 jogos por conta de lesão, mas eu também concordo, né, que é uma partida, que é um ano, uma temporada muito atípica do São Paulo, né, perdeu jogadores decisivos por conta de lesão, Caleri, Oscar, Lucas, e os jogadores mais fracos tecnicamente tiveram que entrar em campo, e quando você tem que resolver, você não tendo o seu grande craque, isso se torna, né, uma grande preocupação. O São Paulo é eliminado de forma vexatória, na minha opinião, porque teve infinitas condições de avançar em cima da LDU. Fez um jogo muito bom em Quito, no âmbito de vista de criação de jogadas, de conversão foi péssimo. O Luciano perdeu no mínimo 6, 7 oportunidades jogando lá na altitude de Quito, que poderiam ter possibilitado essa classificação muito mais tranquila do São Paulo no Morumbi. Tomou 2 gols em erros da defesa, né? E aquilo que eu falei semana passada, eu volto a repetir, o São Paulo é eliminado das quartas de final da Libertadores para ele mesmo. O São Paulo cai para ele mesmo na Libertadores. Jogou muito mal esse jogo da volta no Morumbi, completamente nervoso. Se a gente falou da paciência do Palmeiras, o São Paulo estava completamente impaciente, também alimentado pela impaciência da sua torcida. E é o que eu falei, se você volta com 2-0 no placar, por exemplo, ou 1-0, você volta com uma derrota do jogo de ida para resolver em casa, a impaciência da torcida, o nervosismo, os erros de arbitragem ficam cada vez mais escancarados, né? Então, é assim, cara, uma derrota no primeiro jogo fora de casa sempre é complicada. Com essa... É até um lance legal pra gente trabalhar, com essa juventude de hoje que pede tudo para ontem, né, isso se torna cada vez mais um perigo, né, porque você vai passando o tempo e a arquibancada não vai percebendo que ainda faltam 45 minutos, que seu time consegue fazer 3 gols como o Palmeiras fez. Sempre quer a partida para ontem, né, que sempre quer resolver para ontem, que sempre quer fazer as coisas para ontem. Então é complicado. O São Paulo é eliminado para ele mesmo na Copa Libertadores. Fica pelo caminho. O Flamengo também flertou muito com a eliminação nesse jogo da volta na Argentina, apesar de não ter sido bem assim também, tá? Eu acho que flertou mais por conta de ter ido pros pênaltis do que dos 90 minutos em si. Foi um jogo muito bem controlado pelo Flamengo. Até no finalzinho, o Léo Pereira dá uma piscadinha lá para algum jogador durante uma cobrança de lateral. Cara, eu acho que tava tranquilo pro Flamengo. Faltou realmente aproveitar e conseguir ter mais ânimo e energia para conseguir fazer o gol de empate no segundo tempo.
no finalzinho do segundo tempo. Porque teve chance e poderia ter feito isso. E ali classificaria no tempo normal, sem necessidade de penalidades. Mas foi nos pênaltis. O Rossi brilhou, pegou 2 penalidades e ajudou o Flamengo a avançar para a semifinal, onde vai enfrentar o Racing, que, né, comparado com os Estudiantes, é infinitamente superior. O Flamengo vai encontrar muita dificuldade contra o Racing, ainda mais jogando o segundo jogo na Avejaneira, no estádio do Racing. O gol do Estudiantes foi do Benedetti, né, no finalzinho do primeiro tempo, nos acréscimos, um belo gol, um chutaço. Cara, dizer que é falha do Rossi ali é preguiça de comentarista mesmo, porque foi um chutaço do Benedetti de esquerda, fuzilando ali o goleiro do Flamengo, e aí ele brilha, obviamente, nas penalidades, fazendo 2 grandes defesas e auxiliando o Flamengo a avançar. Ao torcedor do Flamengo que ficou bravo comigo semana passada quando eu falei que 2-1, foi 2, ele falou, né, são 2 resultados iguais, né, o 2-1 do Palmeiras e o 2-1 do Flamengo em cima do Estudiantes. Tá aqui a sua resposta, né? Você vai disputar um 2-1 dentro de casa, você vai jogar com muito mais tranquilidade, sem essa questão externa, né? Com muita mais, enfim, é burrice, na minha opinião, é limitação intelectual não saber que um 2-1 disputado dentro de casa é diferente de um 2-1 disputado fora de casa, cara. Me desculpa, faça-me o favor. O Flamengo ia disputar na Argentina com esse 2-1 e quase foi eliminado por centímetros, não tomou o segundo gol, que poderia ser o gol da eliminação do Flamengo, jogando no estádio do Estudiantes na Argentina. Então, assim, cara, pra mim, eu achei que o Flamengo correu muitos riscos, assim como tá correndo em toda a Libertadores. É uma Libertadores, na minha opinião, muito ruim do Flamengo. É semifinalista do Aro. Mas é ruim. É atípica. Não é a Libertadores que eu esperava que o Flamengo estivesse fazendo. Passou muito bem contra o Inter, passou na rapa contra os Estudiantes, e agora vai ter o Racing jogando na Argentina no segundo jogo, que vai ser um jogo complicado. Se o Flamengo não resolver a parada no Rio de Janeiro, vai com certeza sofrer muito jogando na Avejaneira. É isso, meus queridos. Obrigado por ficar até aqui no vídeo. Vai ter a roda do Campeonato Brasileiro nesse final de semana. Na segunda eu trago o vídeo aqui para vocês. Segunda ou terça-feira. Trago o vídeo para vocês aqui no canal. Fechou? Um vídeo longo, o Gustavo sempre gosta que eu faça os vídeos longos, né? Então vou começar a fazer esses vídeos de 20, meia hora. Brincadeira, Gustavo. Forte abraço, viu? Obrigadão pela parceria. Galera, acompanha aí o trabalho do Gustavo. Vale muito a pena. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.